pessoal, na aula de hoje a gente vai, na verdade, continuar o conteúdo que nós estávamos vendo na aula passada. O exercício acabou tomando muito tempo e eu não consegui terminar o conteúdo previsto para aquela aula. Então a gente vai dar continuidade ao estudo de campos de distribuições contínuas de carga. Tá? Nós estudamos a lei de Coulomb, bem onde nós fizemos aquele exemplo, né? 3 carguinhas distribuídas no espaço, cálculo da força e cálculo do campo elétrico. Então agora a gente vai estudar como é o campo elétrico devido a distribuições que são contínuas, ou seja, não são mais pontuais, não são cargas pontuais localizadas no espaço, e sim linhas, superfícies ou volumes. Tá? Então eu vou direto para essa parte do conteúdo. Fazendo uma rápida revisão, nós havíamos estudado aí que a força entre duas cargas, da carga 1 para a carga 2, era o produto entre as cargas sobre 4π ε0, onde ε0 é a permissividade do espaço livre, 8,854 vezes 10 na menos 12, tá? Vezes o vetor unitário que aponta da carga 1 para a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Ou nós calculamos o vetor unitário, e aqui em cima fica R12 vetor sobre R12 ao cubo. Tá? Mas decai com o quadrado da distância. Se eu quisesse calcular o campo elétrico, por exemplo, campo elétrico devido à carga 1. Então eu tenho uma carga que está gerando campo elétrico. E esse campo elétrico aparece lá na carga 2. O fato da carga 2 estar no campo elétrico, surge uma força sobre essa carga 2. Então se eu quisesse abstrair a carga 1 e analisar apenas a região de influência dessa carga 1, o que eu fazia? Eu calculava o campo elétrico devido à carga 1. Como que eu faço isso? Eu normalizo para a carga de prova. Carga de prova é a carga 2. Tá? Então basta fazer F12 dividido pela carga de prova. O que sobra na equação? Sobra a carga fonte do campo sobre 4π ε0 vezes tudo igual a R12 sobre R12 ao quadrado. Então isso é o que nós havíamos estudado. A força entre duas cargas e o campo elétrico gerado por uma carga. Se eu coloco uma carga de prova na presença desse campo elétrico, no caso aqui seria a nossa carga 2, surge uma força sobre essa carga. Ok? Pontuais. Diferença para a aula de hoje, as cargas não serão mais pontuais. Tá? Então vamos lá. Pessoal, o que são cargas não pontuais? É qualquer corpo que tem o formato de uma linha, de uma superfície ou de um volume. Okay? Não precisa ser regular como esses que estão desenhados aqui. A linha pode ser curva, a superfície pode ser curva e o volume pode ser... Tá? Mas são cargas distribuídas. Eu não tenho mais um pontinho com toda a carga concentrada. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Nós tínhamos o planeta Terra, e se nós fôssemos calcular a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol, eu poderia considerar a distância do centro do Sol ao centro da Terra e toda a massa da Terra concentrada no seu centro. Ok? Por causa do Sol também, toda a massa do Sol concentrada no seu centro. Isso é uma carga pontual. Agora eu não tenho mais uma carga pontual. Eu tenho, por exemplo, um bastãozinho carregado eletricamente. Alguém já fez aquela experiência? A gente pega uma caneta, esfrega no cabelo e aproxima de uns pedacinhos de papel, assim, os pedacinhos de papel grudam. Tá? Um bastãozinho seria então uma linha carregada. Ele tem uma densidade de carga.
uma densidade linear de carga, ou seja, a carga elétrica está distribuída ao longo do seu comprimento. Tem uma carga total, dividido pelo comprimento dele, me dá densidade linear de carga. O símbolo é ρL. Cuidado para não confundir com o ρ do sistema de coordenadas cilíndricas. Lembre, no sistema de coordenadas cilíndricas, o ρ é o raio do cilindro. Tá? Aqui nesse caso é ρL, densidade linear de carga. Carga total, coulomb, dividido pelo comprimento, que é em metros, então, coulomb por metro. Quando nós temos um plano de cargas ou uma superfície de cargas, como o plano da mesa aqui, ó, eu tenho carga elétrica distribuída ao longo desse plano. Posso ter mais carga concentrada num canto, posso ter menos carga concentrada no outro, ou essa distribuição pode ser homogênea. Tá? Mas, carga total que eu tenho aqui, dividido pela área dessa superfície, me dá uma densidade superficial de carga. Coulomb por metro quadrado. Tá? Então, essa densidade superficial de carga pode ser homogênea ou não. Quando que a densidade superficial é homogênea? Quando a carga está distribuída igualmente em todos os pontos aqui. Quando que ela não é homogênea? Quando eu tenho mais carga num canto do que no outro. Tá? E por fim, densidade volumétrica de carga, então, quando eu tenho um volume, por exemplo, uma esfera carregada, né? Uma esferinha que eu passo um paninho e carrego ela eletricamente. Tá? Eu tenho carga distribuída ao longo do volume da esfera. Se a esfera for maciça e não for condutora, eu posso ter cargas dentro da esfera também. E essa carga pode estar homogeneamente distribuída na esfera ou estar mais concentrada, por exemplo, na parte de fora, ou mais concentrada na parte de dentro. Quem me diz como a carga está distribuída ao longo desse corpo com volume é a densidade volumétrica de carga em coulomb por metro cúbico. Tá? Como que eu faço para calcular a carga total na linha? Primeiro, eu tenho uma carguinha. Aqui, ó, tem uma linha. Essa linha tem uma carga total Q. Ok? Se eu pegar um pedacinho dessa linha apenas, só um pedacinho dela, onde eu tenho um DL, eu vou colocar o vetor aqui, não precisa do vetor. Tem um comprimento infinitesimal dessa linha, DL, e essa carga tem uma densidade linear de carga, ρL. Quanto que vale a carga desse pequeno comprimento? Quanto que vale o dQ? A carga infinitesimal da linha. Vale o comprimento vezes a densidade linear. Tá? Então, vale ρL dL. Ora, sei quanto que vale a carga desse comprimento infinitesimal. Como que eu faço para calcular a carga total? Somo todos os comprimentos infinitesimais. Então, a carga total é a integral de linha de ρL dL. Se eu quiser calcular a carga total. Ok? Se eu tenho uma superfície, mesma coisa, pessoal. Só que em vez de trabalhar com um comprimento infinitesimal, eu vou trabalhar com uma área infinitesimal. Tá? Então, eu tenho a superfície aqui. Essa superfície tem uma densidade superficial de carga ρS. Pode ser homogênea ou não. Se eu pegar um pedacinho dessa superfície aqui, ó, aqui eu tenho um ds. Tá? Se eu tiver no sistema de coordenadas cartesianos, vai ser, por exemplo, dx dy. Como que eu calculo a carga desse carinha aqui? Carga do elemento infinitesimal é a densidade superficial vezes a área infinitesimal. Como que eu calculo a carga total disso aqui? Isso aqui tem uma carga total. Basta fazer o somatório de todas essas áreas infinitesimais, ou áreas diferenciais. Tá? Então, se eu quiser calcular a carga total de uma superfície, integral da superfície de ρS ds. Para um volume, mesma coisa. Se eu tiver, por exemplo, uma esfera
carregada eletricamente. Essa esfera aqui tem uma carga total que pode estar homogeneamente distribuída ou pode estar mais concentrada em algum canto dessa esfera. Quer dizer, a esfera não tem canto, né? Ou na superfície mais externa ou na superfície mais interna, volume mais interno. Eu tenho também um elemento infinitesimal de área. Essa esfera tem uma carga distribuída ao longo dela, então tem uma densidade volumétrica de carga. Como que eu faço para calcular a carga desse elemento infinitesimal? De que basta multiplicar a densidade volumétrica vezes esse volume diferencial. Como que eu calculo a carga total da esfera? Faço a integral. Tá? Aqui uma observação, ó. Se num problema eu informo que a distribuição volumétrica de carga é constante, é homogênea ao longo de toda a esfera, o que eu posso fazer com esse ρV aqui na integral? Tirar para o lado de fora. Mesma coisa aqui, ó. Se eu informo que a densidade superficial de carga é constante ou é homogênea ao longo de toda a superfície, posso tirar para fora da integral. Se a densidade linear for homogênea, ou seja, a carguinha que eu tenho concentrada aqui nesse DL é a mesma carguinha que eu tenho aqui nesse outro DL, posso tirar para fora da integral. Mas como regra geral, ρL, ρS e ρV ficam dentro das suas integrais, porque podem variar. Tá? O exemplo, ó, quando eu pego um bastão e carrego ele eletricamente, pode ser que eu tenha mais carga concentrada na ponta do que aqui onde está a minha mão. Tá? Então, a densidade linear de carga não é homogênea. Se eu for calcular a carga total, eu tenho que levar em conta a função matemática que descreve o ρL, que é maior aqui na ponta e menor aqui na base. E ir somando essas cargas infinitesimais. Ok? Bom, tá, então, ó, como que eu faço para calcular o campo elétrico? Quando eu tinha uma carga pontual, como que eu calculava o campo elétrico? Aqui, ó, era a carga sobre 4πε0 e o vetor unitário que aponta da carga fonte até o ponto de interesse sobre a distância ao quadrado. E quando eu tenho uma distribuição linear, superficial ou volumétrica, é a mesma coisa. Só que quanto que vale a carga integral de linha de ρL e dl para uma linha, integral de superfície de ρS e ds para uma superfície, integral de volume, um ρV dv para um volume. Tá? E mais, eu não posso tirar isso aqui para fora da integral. Ó. Esse 4πε0 r ao quadrado, nem o AR. Por que eu não posso tirar isso aqui para fora da integral? Pelo seguinte, faz de conta que eu quero calcular o campo elétrico devido a essa esfera de carga Q, aqui nesse ponto P, ó. Eu tenho uma distância de lá até aqui. Tá? Essa distância aí é o vetor R. Conforme eu vou resolvendo a integral, o que eu vou fazendo? Primeiro eu calculo a influência desse elemento infinitesimal de carga aqui no ponto P. Esse elemento infinitesimal de carga vai gerar um campo elétrico, um DE. Um campo elétrico bem pequenininho. Depois eu vou para o subsequente. Calculo a influência do próximo elemento infinitesimal de carga aqui no ponto P. Tá? Então, se eu colocar um outro elemento aqui, vai gerar um outro campo elétrico DE. Na verdade, então, eu vou fazendo um somatório da contribuição do campo elétrico de cada um desses elementos infinitesimais de carga. Problema. Quando eu estou analisando esse cara aqui, ó, esse elemento, eu tenho essa distância. Tá? Quando eu estiver analisando esse outro elemento aqui, ó, eu tenho essa outra distância, que é diferente.
Aqui eu tinha um vetor unitário, que apontava nessa direção. Aqui eu tenho outro vetor unitário, que está mais na horizontal, que aponta nessa direção. Então eu não posso tirar o r ao quadrado, nem o AR para fora dessa integral. O 4πy0 tudo bem. Por que eu não posso fazer isso? Porque conforme eu vou integrando ao longo da linha, da superfície ou do volume, o R e o AR vão variando. Tá? Então essa é a grande dificuldade, digamos assim, de resolver esses problemas. Quando eu tenho linhas, superfícies ou volumes de carga. Tá? A gente vai fazer um exemplo aí. Então observar que R e AR variam à medida que as integrais são resolvidas. Ok? Vamos fazer esse exemplo então. Calcular o campo elétrico devido a uma linha de carga. Tá? Vamos encontrar a equação para o campo elétrico devido a uma linha. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, aqui na apresentação de slides tem um resumo, tá, do que eu vou fazer aqui no quadro, passo a passo para vocês. E no material, na apostila, tem bem mais detalhado. Ok? Mas eu vou explicar aqui o procedimento. O procedimento é semelhante depois para a superfície de cargas e semelhante para o volume de cargas. Um pouquinho mais complicado só. Bom, vou desenhar o problema aqui então. Eixo Z, eixo Y, eixo X. E aqui eu tenho uma linha. Que vai do ponto A até o ponto B. Tá? Então essa linha vai do ponto A até o ponto B. Essa linha está carregada eletricamente. É um bastãozinho que eu atritei ele, por exemplo, com um paninho, e ele ficou carregado eletricamente. E mais, eu vou assumir aqui nesse problema que a densidade linear de carga é constante, ou seja, toda a carga elétrica se distribuiu de maneira homogênea ao longo desse bastão. Tá? Então eu tenho aqui um ρL, ó, constante ao longo de todo o bastão. Se eu analisar aqui na ponta de cima ou na ponta de baixo, a quantidade de carga concentrada é a mesma. E eu quero calcular o campo elétrico aqui nesse ponto P, ó, que tem coordenadas x do ponto, y do ponto, z do ponto. Tá? Bom, primeiro passo. O primeiro passo é escrever o elemento infinitesimal de carga. Deixa eu escrever esse ρL aqui mais para cima. Escrever o campo elétrico que eu tenho lá no ponto P devido a um elemento infinitesimal de carga. Então eu vou desenhar aqui um elemento infinitesimal de carga. Aqui está o meu DL. Tá? Elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal gera um campo elétrico lá no ponto P. Então eu tenho uma distância desse elemento infinitesimal até o ponto P. Vou desenhar aqui. Eu tenho uma distância do elemento infinitesimal até o ponto P, e essa distância vale R.
Beleza. Esse vetor aqui, ó, esse comprimento infinitesimal, que tem uma carga que vale quanto? Quanto que vale a carga do elemento infinitesimal? Quanto que vale o dq? Comprimento vezes densidade. Tá? Então, ρL dl. Essa é a carga desse elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal vai gerar um campo elétrico lá no ponto P. Então, vai ter um campo elétrico aqui, ó. Um dE, devido ao elemento infinitesimal. O que eu vou fazer agora, então? Calculo esse campo elétrico no ponto P devido ao elemento infinitesimal e depois faço o somatório, ou seja, faço a integral do dl indo aqui do ponto A até o ponto B. Tá? Então, vamos montar esse problema. Então, eu já vi que o dq, a carga do elemento infinitesimal, é ρL dl. Sem vetor, tá? Carga não é vetorial. Beleza. O que mais, pessoal? Se eu quisesse calcular a carga total que eu tenho naquela linha ali, quanto que valeria a carga total? Seria uma integral que vai do ponto A até o ponto B de ρL dl. Tá? Bom, se eu quisesse calcular a carga total. Eu vou deixar o ρL aqui dentro da integral, mas eu poderia tirá-lo para fora da integral, porque eu vou assumir aqui nesse problema que a densidade linear de carga é constante. Tá? A densidade é constante. Beleza. Primeiro passo para eu calcular, pessoal, o dE, o campo elétrico aqui no ponto P devido a essa distância. Como que eu calculo o campo elétrico? É o valor da carga dividido por 4πε0, distância ao quadrado no sentido de AR. Tá? Então vamos escrever o vetor R. Quanto que vale o vetor R, pessoal? Vamos lá. Como que eu calculo o vetor distância? Ponto final menos ponto inicial. Tá? Então, o vetor distância, eu tenho que fazer o raio vetor do ponto final menos o raio vetor do ponto inicial. Certo? Certo. Qual é o ponto final? O ponto P. Qual é o raio vetor do ponto P? XP, YP e ZP. Tá? Então, XP, YP e ZP. Menos ponto inicial. Ponto inicial, pessoal, é esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas? 0, Y e Z? Qualquer coisa, tá? Então, eu tenho uma coordenada aqui, ó. Z. Tem uma altura Z, que vai variar do ponto A até o ponto B. Tá? Então, ponto inicial, então, vai ser 0 do X, 0 do Y e Z. Logo, o vetor distância será o quê? XP, YP e ZP menos Z. Esse é o vetor distância. Okay? Dá para chamar. É que ele é uma variável, né? Ele é uma variável. O Z é uma variável, que pode ir do ponto A até o ponto B. Será que não é melhor eu escrever esse R aí em coordenadas cilíndricas? Dê uma olhada para esse problema. Eu tenho a barrinha aqui, né? A linha contendo as cargas sobre o eixo Z. Será que se eu escrevesse em coordenadas cilíndricas não ficaria melhor?
Em coordenadas cilíndricas, pessoal, a distância do ponto até o eixo Z vale quanto? Rho. Né? Essa distância aqui, ó, o ângulo de 90 graus, vale Rho. Não confundam com densidade linear de carga, ρL. Tá? Essa distância vale Rho. Então, eu poderia escrever o vetor R, pessoal, como a soma de dois vetores. Eu poderia escrever o vetor R como a soma de um vetor aqui no sentido de Aρρ com um vetor aqui no sentido de AZ. Poderia? Ó, parte do início, um vetor aqui, tomo outro vetor, chego no final. Né? Regra do início de um, final do outro. Soma de dois vetores. Bom, eu tenho que descobrir então que vetor seria esse, ó. O vetor seria esse aqui. Esse vetor aqui é fácil de descobrir. É tamanho do vetor vezes o sentido do vetor. Tamanho do vetor, ρ. Apontando no sentido de Arρ. Tá? Rho no sentido de Arρ. E quanto que vale esse vetor aqui, ó? Quanto que vale essa coordenada total? Quanto que vale essa altura? ZP. E quanto que vale essa altura? Z. Opa, essa altura, perdão. Z. Logo, essa altura é ZP menos Z, que é o que a gente já tinha feito ali, ó. Então, eu posso escrever o R assim, ó. Vejam se vocês concordam. Como sendo ρ no sentido de Arρ mais ZP menos Z no sentido de AZ. Aqui estava em coordenadas cartesianas. Aqui eu escrevi ele em coordenadas esféricas. Rho no sentido de Arρ. O que é o ρ? X ao quadrado mais y ao quadrado, né? Raiz. E em coordenadas cilíndricas, a componente z do vetor é a mesma, zp menos z. Tá? Beleza. Descobri o vetor distância. Vou calcular o vetor unitário. Como que eu calculo o vetor unitário? O AR. Basta fazer o vetor R dividido pelo seu módulo. Ou seja, ρ no sentido de Arρ mais ZP menos Z no sentido de AZ sobre ρ ao quadrado mais ZP menos Z ao quadrado raiz. Tá? Eu vou desligar o datashow aqui para usar um pouquinho mais do quadro. Calculei o vetor unitário. Agora eu vou colocar essas informações, então, na equação do campo elétrico. O que me diz a equação do campo elétrico para distribuições lineares de carga? É a integral de linha de ρL dl, ou seja, isso aqui nada mais é do que o dq sobre 4π epsilon 0 vezes distância ao quadrado no sentido do vetor unitário. Que vetor unitário é esse? É o vetor unitário que dá a direção desse vetor R. Tá? Eu tenho que resolver a integral de linha. Então vamos levar todas essas informações para dentro dessa integral aí. Nós já descobrimos quanto que vale o R. Nós já descobrimos quanto que vale o AR. Basta substituir na integral e vai ficar assim, ó. Integral do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B. De ρL dl. ρL é constante.
O DL, pessoal, olhando para cá, ó, vocês concluem que o DL vale o quê? DL é igual ao quê? Tem deslocamento no X? Não. Tem deslocamento no Y? Não. Tem deslocamento no Z? Sim. Então DL vale quanto? DZ. Tá? No sentido de AZ. Tá subindo. Então o DL, ó, é DZ no sentido de AZ. Vamos lá. ρL vezes DZ. Na verdade, eu nem preciso dizer no sentido de AZ, tá? Eu estou pegando só o módulo do comprimento. Eu vou tirar isso aqui. O DL é o DZ. Simplesmente. Sobre 4πy0 vezes AR, ρ no sentido de arro, mais ZP menos E no sentido de AZ, sobre R ao quadrado. O que é R ao quadrado? Módulo dr é ρ ao quadrado mais EP menos E ao quadrado. Se eu fizer R ao quadrado, só sai a raiz. Vezes o AR, pessoal. Então eu tenho que multiplicar essa raiz por R ao quadrado. Vai aparecer o que aqui no denominador? Ó? No denominador do AR eu tenho a raiz de ρ ao quadrado mais EP menos E ao quadrado. E R ao quadrado é simplesmente ρ ao quadrado ZP menos E ao quadrado. O que vai aparecer aqui embaixo? ρ ao quadrado mais ZP menos E ao quadrado. Tudo isso na 3/2. Tá? Eu fiz o produto aqui do R ao quadrado com o denominador do AR que está lá. Ó. Concordam? Beleza. Agora vocês que são peritos em cálculo, tá? Fizeram cálculo há menos tempo que eu, tem que resolver essa integral. Será que é simples resolver essa integral? Eu estou integrando com relação a Z. Ó. Eu tenho Z aqui, tenho Z aqui no denominador, que está elevado ao quadrado, e depois tenho 3/2 ali do lado de fora. O que vocês acham? Tranquilo solucionar isso aí? Aonde? Aqui? Isso aqui é o AR. O que é o AR? AR. ρ no sentido de arro mais EP menos E no sentido de AZ sobre isso aqui. Tá? Substitui tudo isso aqui, ó, aqui no lugar do AR. Depois multiplica por R ao quadrado. R ao quadrado é o módulo de R, né? Módulo de R ao quadrado. Não é um vetor ao quadrado. Pode ver que não tem a flecha em cima. Pessoal, não é tão tranquilo resolver essa integral. A gente tem que fazer uma mudança de variável. Tá? Não é tranquilo solucionar do ponto A até o ponto B, ou seja, da coordenada Z do ponto A até a coordenada Z do ponto B. Né? Resolver daqui até lá, ó. Do Z do ponto A até o Z do ponto B. Aqui eu tenho Z do ponto A e aqui eu tenho Z do ponto B. Não é tão tranquilo resolver essa integral. Tá? Vamos fazer uma mudança de Vamos trabalhar com ângulos. Tá? Eu vou supor que aqui, ó, um ângulo alfa.
Então, em vez de eu trabalhar com um vetor distância aqui, R, referenciando a soma desses dois vetores, eu posso trabalhar com esse ρ, por exemplo, e esse alfa e descobrir o vetor distância. Em vez de eu integrar do z do ponto A até o z do ponto B, eu posso integrar de um ângulo que começa aqui no ponto A e termina aqui no ponto B. Que ângulo seria esse? Esse ângulo aqui, ó, inicial, seria o α1. E esse ângulo aqui final, ó, seria o α2. Então, o que eu vou fazer de mudança aí? Ó? Ao invés de integrar do ponto A até o ponto B, eu vou substituir a informação do ponto A, que é o z, coordenada z do ponto A, por α1. Vou partir minha integral aqui do α1. E vou variando esse alfa até chegar num α2, onde está o ponto B. Então, o ponto B, cuja coordenada, né, no eixo z é zb, vai ser o α2. Então, eu tenho que transformar toda essa encrenca aqui, ó, para relações trigonométricas. Esse é o primeiro passo. Tá? Vamos lá, então. Porque do jeito que está essa integral aí, não está fácil de solucionar. Então, vamos fazer junto aí, ó. Se eu conheço o módulo R, eu consigo calcular o ρ? Se eu conheço a hipotenusa, eu consigo calcular esse cateto aqui? Tendo ângulo, sim. Então, eu vou trabalhar com o ângulo alfa, que é o ângulo genérico. Tá? O alfa vai de α1 até α2. Então, ó, quanto que valeria o ρ, pessoal? É o R vezes cosseno de alfa. Ó, pego a hipotenusa, produto com cosseno de alfa, acho o ρ. Como que eu acho essa distância aqui, ó? Quanto que vale essa distância mesmo? Zp menos E. É o cateto oposto, ó. Como que eu acho essa distância, que é o cateto oposto? Se eu tenho o vetor distância. Como que eu acho o cateto oposto? Tenho o ângulo alfa, tenho a distância R. Como que eu acho essa distância? Isso. Então, eu tenho que Zp menos E, que é o cateto oposto, é R vezes seno alfa. Além disso, pessoal, eu consigo achar essa distância aqui, ou a relação entre Zp menos E e ρ, a partir da tangente de alfa. Se eu calculasse a tangente de alfa, o que eu teria? Vou guardar essa informação aqui por enquanto. Tá? Se eu calculasse a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto de alfa? Zp menos E. Qual é o cateto adjacente? ρ. Então, Zp menos E. Isso aqui dividido por ρ. Ou seja, vou isolar aqui o Z, tá? Vou isolar o Z. Vou chegar à conclusão que o Z vai ser igual a ρ vezes tangente de alfa menos ρ, né? Vezes tangente de alfa. Passa o ρ multiplicando, ρ tangente de alfa. Tenho menos aqui na frente. Mais, deixa eu fazer primeiro o produto. Ρ tangente de alfa menos Zp. Só que eu tenho um menos aqui na frente, então aqui aparece um menos e aqui aparece um mais. Tá? Cheguei na coordenada Z do DL em função
da tangente de alfa, do ρ e do ZP. Por que eu estou fazendo isso? Ora, vocês já devem ter sacado aqui que eu não quero fazer integral com relação a dz. Eu quero fazer integral com relação ao ângulo alfa. Para eu fazer integral com relação ao ângulo alfa, esse dz aqui, ó, tem que virar o quê? D alfa. Senão eu não vou ter uma mudança de variável, certo? Então, eu vou derivar o z com relação a alfa, para achar o d alfa. Então, vamos lá, dz com relação a alfa. Vai ficar menos ρ, derivada da tangente de alfa, pessoal. Mas tá bom, hein? Cossecante ao quadrado de alfa. E derivada dessa constante com relação a alfa, zero. Portanto, dz será igual a menos ρ vezes cossecante ao quadrado de alfa de alfa. É secante. Secante. Ah, tá me enganando, hein? Secante ao quadrado de alfa. Derivada, então, da tangente de alfa é secante ao quadrado de alfa. Então, vai ficar aqui secante ao quadrado de alfa vezes de alfa. Cheguei no dz. Então, observem, ó. Posso me livrar do ρ, do ZP menos E, e posso me livrar do dz. Vou jogar tudo isso aí na integral. E vou tirar já para fora da integral que é a constante. O que é constante aqui? Ó? ρL é constante, 4πy0 é constante. Todo esse trabalho, então, está sendo para me livrar da integral com relação a z, porque estava difícil integrar com relação a z, tá? Então, vamos lá. O E, intensidade de campo elétrico, será igual ao quê? Para fora da integral, que é a constante? OL sobre 4π ε0. Uma integral. Já vou colocar os limites aqui da integral. O que é ρ, pessoal? R cosseno de alfa. No sentido de arro. Mais. O que é ZP menos E? Tudo isso aqui, ó. O ρ já foi. O que é o ZP menos E? R seno de alfa. No sentido de AZ. Sobre ρ ao quadrado. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Mais ZP menos E ao quadrado. R ao quadrado, seno ao quadrado de alfa. Tudo isso na 3/6. E agora a integral. Ah, falta mais uma coisa. Falta o dz. Quanto que é o dz? Vezes o dz menos ρ secante ao quadrado de alfa de alfa. Deixa eu conferir aqui se era isso mesmo. Menos ρ secante ao quadrado de alfa de alfa. Então o menos eu já vou colocar aqui fora. Menos ρ secante ao quadrado de alfa.
Que encrenca. Qual é a variável de integração agora? Alfa. Aqui, ó. A variável de integração é alfa. Mudamos de variável. E eu integro de qual alfa até qual alfa? Ponto A, qual é o alfa relativo ao ponto A? Alfa 1. E termino no ponto B, que é o alfa 2. Beleza. Vamos começar a simplificar esse negócio aqui antes da gente seguir adiante. Tá? Aqui, ó. Vou pegar só essa parte de dentro, ó. Tá? Continua elevado na 3 meios aqui, ó, do lado de fora. Se eu colocar o r ao quadrado em evidência, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, se eu colocar aqui o r ao quadrado em evidência, eu vou ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. E tudo isso aqui dá 1. Certo? E agora eu tenho r ao quadrado elevado na 3 meios. Dá para cortar esse quadrado com esse meios daqui. Certo? Aí vai ficar r ao cubo. R ao cubo. Então toda essa encrenca aqui, toda essa parafernália, virou r ao cubo. Beleza. Todo o denominador. Esse r ao cubo dá para cortar com esse r aqui de cima e com esse r daqui, não dá? Dá, né? Então eu posso cortar esse 3 aqui, ó, que vai virar 2, com esse r e com esse r. E agora eu tenho, aqui nesse denominador, r ao quadrado. O que é secante, pessoal? 1 sobre cosseno. Cossecante, pegadinha, né? Cossecante é 1 sobre seno. Secante é 1 sobre cosseno. Então eu vou abrir aqui, ó, esse secante ao quadrado na forma de cosseno, tá? Então só isso aqui, ó, só essa encrenca aqui, ó. Vou escrever ele aqui, ó. Vai ficar ρ sobre cosseno ao quadrado de alfa. Só isso aí. Então eu tenho no denominador dessa expressão, põe o raciocínio. No denominador dessa expressão, eu tinha tudo isso aqui que virou r ao quadrado. E eu tenho isso aqui que virou cosseno ao quadrado de alfa. O que é r ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa? Isso aqui está multiplicando um pelo outro. Ó. R ao quadrado, essa expressão aí, porque senão vai ficar muita poluição aqui. Então vamos lá. O E vai ser igual a menos ρl sobre 4πε0 integral que vai de um alfa 1 até um alfa 2 de cosseno de alfa ρ mais seno de alfa z sobre r ao quadrado cosseno ao quadrado da ρ ao quadrado vezes ρ de alfa. O que mais que dá para fazer aí, ó? Dá para cortar o ρ ao quadrado com esse ρ aqui de cima. Tá? Pergunta: a distância ρ do ponto P ao eixo Z varia ao longo da integração? A distância ρ está desenhada lá, ó. Varia ao longo da integração? Não varia.
Tá? O R varia, mas o ρ, que é a distância do ponto P até o eixo Z, não varia ao longo da integração. Então isso aqui, ó, vai ficar menos ρL, dá para tirar esse ρ para fora da integral. 4πε0 vezes ρ. E agora, integral de cosseno mais integral de seno. Quanto que é a integral de cosseno, pessoal, com relação a alfa? Oi? Integral de cosseno. Menos seno? É seno? Porque quando tu deriva o seno, tu obtém o cosseno. Tá? Então, a integral de cosseno é seno de alfa. No sentido de arro. Mais a integral do seno. Agora sim, menos cosseno. No sentido de AZ. Limites alfa 1 e alfa 2. Tá? E agora vamos substituir então os limites dessa integral aí e achar a resposta final. Eu vou apagar todo esse lado aqui, tá? Nós vamos chegar à conclusão, então, que o campo elétrico E, devido a uma linha uniformemente carregada, vai ser igual ao quê? Menos ρL. Daria para levar esse menos aqui para dentro, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esse menos aqui da frente e vou levar esse menos aqui para o lado de dentro. Tá? Então, eu vou tirar ele daqui, aqui vai ficar um menos e aqui vai ficar um mais. Então, vai ficar ρL sobre 4πε0, que multiplica limite superior, menos seno de alfa 2, menos o limite inferior, menos seno de alfa 1. Tá? Então, vai ficar menos seno de alfa 2 mais seno de alfa 1. Tudo isso aqui no sentido de arro. Mais limite superior, cosseno de alfa 2 menos cosseno de alfa 1 no sentido de AZ. Chegamos na expressão, então. Oi? Faltou o ρ aqui, ó. 4πε0 ρ. Chegamos na expressão, então, para o cálculo do campo elétrico devido a uma linha carregada uniformemente. Se a carga não fosse uniforme nessa linha aqui, aí ia dar mais trabalho. Tá? Todo mundo assinou? Yes. Bom. Ah, fica à vontade. Vamos deixar em função de alfa, tá? Relações trigonométricas simples aqui a gente consegue descobrir quem é alfa. Né? Se a gente conhece as coordenadas dos pontos, a gente consegue calcular a hipotenusa e os catetos e descobrir quem é o alfa 1 e o alfa 2. É mais fácil. Confie em mim, tá? Vamos pensar um caso extremo aqui, ó. Se eu pegar esse ponto A
e levar ele lá para menos infinito. O que acontece com o ângulo α1? Ó, ele vai aumentando, 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 né? Essa linha aqui vai ficando cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até que vai chegar em quanto? 90 graus. Então, ó, observe. Se nós tivermos uma linha infinita, se a nossa linha for infinita, a gente vai usar mais essa expressão que a gente vai deduzir agora, tá? Se a linha for infinita e o ponto A, eu pegar o ponto A aqui, ó, e puxar ele lá para baixo, ó. Isso aqui vai começar a se abrir, se abrir, se abrir, até que esse α1 vai tender a 90 graus. Tá? Então, se eu ponto A e levar ele para menos infinito, eu tenho que o α1 vai ser igual a 90 graus. E agora, se eu pegar o ponto B, pessoal, e levar o ponto B para mais infinito. Observem, ó, aqui está o α2, ó, pequenininho. E eu vou pegar o ponto B e levar ele lá para cima. Quando o ponto B estiver exatamente aqui, ó, na coordenada ZP, quanto que vale o α2? Ó, foi levando o ponto B para cima. Quando ele chegar exatamente aqui, ó, quanto que vale o α2? 0. Depois, ele começa a crescer negativamente. Tá? E ele vai tender a quanto? Menos 90 graus. Conseguem enxergar isso? Vai tender a menos 90 graus. Então, o α2 vai tender a menos 90 graus. Ok? Vamos ver como que fica o campo elétrico, então, nesse caso. ρL sobre 4πε0 ρ que multiplica. Vamos substituir aqui mesmo nessa expressão. Quanto que vai dar menos seno de menos 90 graus? Quanto que é seno de menos 90? Quanto que é seno de 90 graus, pessoal? 1. Quanto que é seno de menos 90 graus? Menos 1. Menos seno de menos 90 graus, mais 1. Tá? Então, isso aqui vai dar mais 1. Mais seno de α1, que é 90 graus, mais 1 também. Vai dar 2. Quanto que é cosseno de mais ou menos 90 graus? Quanto? 0. 0 também. Então, tudo isso aqui vai dar 0. Logo, a gente vai ter aqui 2. Que vai dar para cortar com esse 4 aqui de baixo. E esse 4 vai virar 2. E nós teremos, então, que o campo elétrico, devido a uma linha infinita, 2πε0 ρ, no sentido de arro. Questão única de prova, né? Só ela na prova. Demonstre aqui. Não, não se preocupe. Tá? Não é cobrado assim. Vamos interpretar essa equação aí. Ó. Inicialmente, pessoal, a nossa linha era finita. Ó, ela gerava um campo elétrico, bem como está desenhado aqui. Ó. Esse campo elétrico ele tem uma componente que está apontando um pouquinho para cima, né? No sentido de AZ. Concordam comigo? Esse campo elétrico aqui, ó, ele está apontando no sentido de AZ. E ele também, posso decompor ele nesse sentido, que é o sentido de arro. Ou de x, y, como a gente quiser, tá? Então, ó, esse campo elétrico tinha uma componente no sentido de Z e uma componente no sentido de ρ. Por que ele tinha uma componente no sentido de Z?
Porque eu estava com esse ponto aqui, ó, um pouquinho para cima da linha. E se essa linha aqui for infinita para cima, eu vou ter componente assim, ó? Nunca. A componente vai ser sempre assim, ó. Vai ser sempre perpendicular à linha. Ok? Sempre perpendicular à linha. Essa é a interpretação dessa equação. Se a linha for infinita, tá? Se ela for lá para cima e for lá para baixo, eu não vou ter componente em Z. Porque o campo elétrico ele sempre sai da carga fonte. Se é uma carga pontual, o campo elétrico sai radialmente. Se é uma linha, vai sair perpendicularmente. Se essa linha for infinita, vai ser só perpendicular à componente dele. É isso que está nos dizendo aqui, ó. Se a linha não for infinita, bom, daí tem que usar essa equação comprida aqui. Ok? Beleza. Pessoal, tá aí no material. Tá um pouquinho mais direta só, tá? Não foi assim tão detalhada. E agora então vamos para a superfície de carga. Só deixa eu tentar arrumar as cores aqui do Datashow, que está com mau contato, né? Clássico. Eu acho que assim tá bom. Tá? Superfície de carga. Bom, vamos falar da superfície de carga. Não vou fazer toda a dedução aqui de novo. Tá? Vamos só mais conversar sobre a superfície de carga. Pessoal, se eu tenho um plano, e eu já estou considerando aqui o plano como sendo infinito, tá? Um plano bem grande. Existe um plano infinito? Não, não existe um plano infinito, mas muitas vezes alguns problemas podem ser aproximados por planos infinitos. Por exemplo, quero analisar o campo elétrico devido às placas de um capacitor. Se eu estiver bem pertinho da placa do capacitor e a placa do capacitor for grande, eu posso considerar que essa placa é um plano infinito. Uma aproximação, tá? Então vamos lá. Esse plano está carregado eletricamente. Tem carga elétrica distribuída ao longo dele. Eu peguei aqui, ó, uma areazinha diferencial. Essa areazinha diferencial, 1 aqui, ó, ela tem uma carga infinitesimal. Quanto que vale a carga dessa areazinha aqui, ó? Densidade de carga vezes a área. Tá? Então, dq, ó. E quanto que vale a área? Bom, se eu estiver trabalhando em coordenadas cilíndricas aqui, ó, esse deslocamento aqui vale quanto? dρ. E o deslocamento nesse sentido vale quanto? ρdφ. Por isso que a área é ρdφ dρ. Ok? E aí eu posso calcular o campo elétrico, ó, devido a essa carguinha infinitesimal. Quanto que vale esse campo elétrico 1 aqui, ó? dq, que é os ds, dessa carguinha, sobre 4πε0, distância ao quadrado ao ponto P, no sentido do vetor unitário que aponta da carga em direção ao ponto de interesse. Observem que é exatamente o mesmo procedimento, exatamente a mesma equação que nós usamos para calcular o campo elétrico DE aqui no ponto, ó, devido à linha. Só que aqui era deslocamento diferencial. Aqui nós temos área diferencial. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o somatório de todas essas áreas diferenciais e fazer o somatório de todos esses campos elétricos que aparecem aqui nesse ponto e achar um resultante. Antes da gente fazer isso, pessoal, vamos refletir um pouco aqui, ver se não dá para simplificar o problema. Como esse plano é infinito, vocês concordam comigo que para cada carga que eu tenho desse lado infinitesimal, eu tenho uma carga simétrica aqui do outro lado. Mesma distância do eixo Z, por exemplo. Tá? É um ângulo aqui, ó, de 180 graus, defasado uma da outra. Aqui. Se eu pegar uma carguinha mais lá, eu tenho outra aqui. Se eu pegar uma aqui, eu tenho outra aqui. Se eu pegar uma aqui, eu tenho outra aqui. Olhando só para essas duas, ó. A carga 1 gera um campo elétrico E1, que tem componentes que apontam para onde? Para Z. E perpendicular ao eixo Z, para ρ. Ou para XY, como vocês preferirem. Tá? Tem o plano XY aqui, ó. Tem uma componente paralela ao plano XY e uma componente paralela ao eixo Z. Se eu pegar a carga 2 e decompor ela, tem uma componente em Z e uma componente também paralela ao plano XY, que aponta
em sentido contrário, a componente da carguinha 1. O que vocês concluem disso se eu fizer a integral e somar todas as cargas infinitesimais que eu tenho nesse plano? O que vocês acham que vai acontecer? As componentes ao longo do plano XY, ou seja, no sentido de ρ, vão se anular. Todas. E as componentes em Z se somam. Tá? Então é isso que acontece. Tem o passo a passo aqui, pessoal, dessa dedução. De novo, tem que fazer uma mudança de variável, porque a integral fica bem chatinha de resolver. Eu não vou mostrar aqui para vocês, depois vocês leem no material lá. Leiam, por favor. E tem um resumo aqui nos slides. Ok? Então, o que foi feito é isso. Para cada elemento 1, existe um elemento 2, cuja contribuição no sentido de arro se anula. Tá? E sobra apenas componentes ao longo do eixo Z. Então, quando eu vou resolver a integral e aparece aqui, ó, menos ρ a ρ, essa parcela aqui eu já assumo que é zero, eu nem resolvo. Porque eu já sei de antemão, interpretando o problema, que o resultado vai dar zero. E o procedimento aqui foi o mesmo. Ó. Qual é a equação original para calcular o campo elétrico? Integral de superfície ρs ds 4πy0, distância ao quadrado, distância de cada elemento infinitesimal, AR. Vetor unitário de cada elemento infinitesimal. Cada um dessas parcelas da equação foi substituída e a gente chegou numa integral bem complicadinha de solucionar. Tem que fazer aquela substituição trigonométrica que nós fizemos antes para conseguir solucionar essa integral. E o resultado final é esse. Ó. Densidade superficial de carga do plano sobre 2ε0 no sentido de AZ. Então, voltando para cá, ó. A conclusão é que o campo elétrico, para o ponto aqui em cima, ó, aponta só no sentido de AZ. E se o ponto estivesse aqui embaixo, apontaria para onde? Para menos AZ. Lembrem, se o plano for positivo, o campo elétrico sempre sai do plano. Né? Se eu estou aqui em cima, o campo elétrico está saindo do plano, apontando no sentido de Z. Se eu estou aqui embaixo, está apontando para menos Z. Tá? Nesse caso, o ponto está aqui em cima, aponta no sentido de AZ. O que mais que é interessante aqui nessa expressão? O campo elétrico decai com a distância? Tem influência da distância aí? Não tem influência da distância. Não importa o quão distante vocês estiverem do plano carregado. A intensidade do campo elétrico é a mesma. Tá? Para o caso de uma linha, decaía com a distância? Decaía com a distância. Aqui está a distância. Ó. Decaía com o quadrado da distância? Não. Então vamos fazer um resumo aqui. Ó. Vamos ver se vocês aceitam isso. Quando eu tinha uma carguinha pontual, vou colocar aqui uma carga positiva. Tá? Como que é o campo elétrico no entorno dessa carga? Ele é radial. Tá? Ele aponta para todos os lados aqui. Ó. Aponta lá para trás. Aponta aqui para frente. Ele se distribui radialmente no entorno da carga. Se vocês olharem para o próprio desenho, ó, quanto mais afastado eu estou da carga, mais fraco é o campo elétrico. Mais afastada uma linha está da outra. Tá? Nesse caso aqui, ó, o campo elétrico, então, ele decai com o quadrado da distância. Ok? Para qualquer lado que eu me afasto dessa carga, o campo elétrico vai ficando mais fraco, porque as linhas vão se afastando. Tá? Aqui para frente também. Quando eu tenho uma linha carregada, que é o exemplo que a gente fez agora, tem uma linha aqui, ó. Vou considerar a linha infinita. E essa linha também tem uma carga Q, mas tem uma densidade de carga. O campo elétrico, pessoal, ele sai paralelamente a essa linha. Para todos os lados, de maneira
perpendicular à linha. Só que esse campo elétrico também aponta aqui para frente, ó. Também aponta para cá, também aponta para lá, aponta para cá. Se eu fizer só um corte, ó, eu vejo que as linhas de campo elas seguem paralelas nesse plano. Mas aí eu tenho outro plano um pouquinho mais inclinado, que elas também seguem paralelas. Se eu pegar aqui, ó, também seguem paralelas. Então, analisando ao longo desse cilindro no entorno, a intensidade do campo elétrico vai ficando mais fraca, porque as linhas vão se afastando. Eu tenho linha indo para lá e tenho linha indo para lá. A distância entre as linhas vai aumentando, tá? Mas com uma dimensão a menos do que antes. Antes caía com R ao quadrado. Agora cai com... Vou usar outra variável aqui, a variável que a gente usou para deduzir. 1 sobre ρ. Tá? 1 sobre ρ. Entenderam por que não cai mais ao quadrado? Cai de maneira linear. E agora, quando eu tenho um plano, o que acontece? E esse plano é infinito, tá? Eu tenho as linhas, pessoal. Todas paralelas entre si. Saindo mais aqui da frente também, ó. E perpendiculares ao plano. Tanto para cima quanto para baixo. Se eu tivesse aqui na borda do plano, ó, supondo que o plano não fosse infinito, as linhas fariam assim, ó. Elas divergiriam um pouco. Faria assim, ó. Mas se o plano é infinito, não existem essas linhas inclinadas que eu desenhei. Só existem linhas paralelas. Tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, as linhas elas não vão se afastando conforme se afastam do plano. Elas permanecem paralelas. Então a intensidade do campo elétrico, se vocês estiverem olhando, as linhas não mudou. Tá? Por isso que a gente chegou a essa conclusão. Ó, que o campo elétrico depende da densidade superficial de carga 2ε0 no sentido de AZ. Não depende da distância. Ficou claro? Tem a ver com o fato das linhas se afastarem e ficarem menos densas. Ou não. Que é o caso do plano. As linhas não ficam menos densas. Elas permanecem com a mesma densidade. Tá? O mesmo campo elétrico em qualquer lugar acima ou abaixo desse plano. A gente faz uma simulação depois. Tem uma aula prática de simulação, onde a gente põe duas placas paralelas assim, ó, que é um capacitor. Uma com carga positiva e outra com carga negativa. E a gente analisa o campo elétrico aqui dentro e a gente vê que o campo elétrico entre as duas placas é constante. Ele não muda com a distância. Aqui na borda das placas, porque o capacitor que a gente simula não é infinito. Tá? É um capacitor lá que tem 1 cm² de área, por exemplo. Tá? É grandinho o capacitor, mas não é infinito. E a gente vê que nas bordas o campo elétrico fica mais fraco, porque tem essa pequena divergência do campo. Tá? Mas entre as placas as linhas ficam todas paralelas e a intensidade do campo elétrico é constante. A gente consegue ver na simulação. Ok? Vamos adiante. Aqui só foi escrito de uma maneira mais genérica a expressão para informar para vocês que o campo elétrico, devido a um plano, é a densidade superficial de carga sobre 2ε0 no sentido de AN, onde AN é o vetor normal ao plano, que aponta para o ponto que nós estamos analisando. Se o ponto está acima do plano, nesse caso aqui, ó, a N aponta para AZ. Se o ponto está abaixo, a N aponta para menos AZ. Ok? Só isso. Só foi escrito de maneira mais geral aqui a expressão. Beleza. A última distribuição contínua de carga. Volume de carga. Volume de carga. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma esfera carregada uniformemente.
Ou seja, eu tenho uma carga elétrica Q distribuída ao longo de toda essa esfera. Tá? Ora, se eu disse para vocês que a densidade é homogênea ao longo da esfera, ou seja, não tenho mais carga concentrada em nenhum canto, e ela vale ρV, como que eu posso fazer para calcular a carga total da esfera? Conheço a densidade da carga. Conheço a densidade da carga do volume. Sei quanto que vale o volume da esfera? Quanto que vale o volume de uma esfera? Vamos lá? 4/3 de π raio ao cubo. Né? Então, ó, se eu tenho uma carga Q distribuída ao longo dessa esfera e eu conheço a densidade de carga, basta fazer a densidade, se a densidade for constante. 4/3 de π r ao cubo, onde o raio da esfera é A. Tá? Consigo calcular a carga total. Isso se a densidade volumétrica for constante. Se a densidade volumétrica não for constante, eu não posso tirar o ρV para fora da integral. E eu tenho que, isso aqui vai ser uma função matemática, eu tenho que resolver essa integral daí. Por exemplo, tenho mais carga no meio do que nas bordas, né? Então eu tenho que ir integrando e levando em conta essa variação. Bom. Não necessariamente. Porque uma esfera pode ser de material isolante. Então eu posso carregar mais a borda da esfera e as cargas elétricas não conseguem penetrar em direção ao centro. Então eu fico com mais carga na parte externa do que no centro. Okay? Ou um volume mesmo. Vamos pensar no caso de um para-raio. O para-raio é um volume, é uma haste, né? Mas tem volume. E tem uma ponta. As cargas elétricas elas se acumulam na ponta. Então, nessa haste que tem volume, a distribuição de cargas ela não é homogênea. Ela está mais concentrada na ponta do para-raio. Tá? Aqui, no caso, uma distribuição bem simétrica. Né? Mas eu posso, se o material for isolante, fazer com que as cargas estejam distribuídas de maneira desigual. Tá? Bom, pessoal, nesse caso aqui acontece a mesma coisa de antes. Vou calcular aqui o campo elétrico, ó, devido a um elemento infinitesimal. Como que eu calculo o campo elétrico dE aqui, ó, devido a esse elemento infinitesimal? Carga, ρV dV, sobre distância, 4πε0r² no sentido de AR. Para eu resolver para toda a esfera, eu tenho que fazer a integral, o somatório desses elementos infinitesimais aqui, de volume, né, esses volumes diferenciais, essas cargas infinitesimais, para toda a esfera. Para cada elemento que eu tenho desse lado da esfera, eu tenho um desse outro lado, ó, simétricos. O que acontece então com as componentes que estão nesse sentido? Ó? Se anulam. E as componentes que estão no eixo Z se somam, de maneira bem similar ao plano. Tá? Então a dedução detalhada disso, tem um resuminho aqui nos slides, mas a dedução detalhada está na apostila. Então deem uma olhada lá na apostila. Tá? Eu não vou passo a passo aqui. Só vou mostrar a equação final para vocês. Ó. A equação final é essa. Para um ponto P, localizado, estão em coordenadas esféricas, em R, θ e φ. Quanto que vale o campo elétrico aqui nesse ponto P, devido a uma esfera, pode até ser pertinho da esfera, ó, devido a uma esfera uniformemente carregada? Vale Q, que é a carga total da esfera, sobre 4πε0, distância ao centro da esfera, ao quadrado, no sentido de AR. Vocês já conhecem essa expressão aqui? É a mesma expressão da carga pontual. Mesma. Tá? Então, se eu consigo calcular a carga total da esfera, e pode ser distribuição não homogênea. Daí eu tenho que calcular usando a integral aqui. Ó. Se eu conseguir descobrir quanto que vale a carga da esfera, eu posso considerar, pessoal, que toda a carga está concentrada no centro da esfera e eu pego a distância do centro da esfera até o ponto e calculo o campo elétrico. Q sobre 4πε0, distância ao quadrado AR. Tá? Por isso que quando a gente analisa também força gravitacional, a gente pode considerar que a massa do corpo está localizada no seu centro. Como se o planeta Terra ou o Sol fossem cargas, entre aspas, né, massas, no caso, pontuais. Para a eletrostática vale a mesma coisa. A conclusão que a gente chega
se eu estiver do lado de fora da esfera. Se eu estiver do lado de dentro, não é bem assim, tá? Próxima aula a gente vai fazer isso. Do lado de fora da esfera, esse pontinho aqui enxerga essa esfera toda como se fosse uma carguinha pontual localizada aqui no seu centro. Tá? Mesma expressão, então, para carga pontual. Para encerrar a aula, então, pessoal, vamos fazer esse exemplo aí, ó, onde eu peço para calcular o campo elétrico devido a dois planos e a uma linha. Tenho dois planos e uma linha e eu quero calcular o campo elétrico num ponto P ali, ó, 2, 5 e 4. Então vamos lá. Bom, então nesse nosso exemplo aí, pessoal, o campo elétrico total aqui nesse ponto, ó, vai ser o somatório dos campos elétricos devido ao plano 1, ao plano 2 e à linha. Tá? Então o campo elétrico total, vamos chamar assim, ó, o E total, vai ser o quê? Vai ser o campo elétrico devido à linha, mais o campo elétrico devido ao plano 1, S1 vamos chamar, né? Devido a S1, mais o campo elétrico devido a S2. Soma vetorial. Vetores. Tá? Então essa aqui é a expressão para eu calcular o campo total. Vamos separar o problema por partes. Querem começar pelos planos ou pela linha? Escolham. Linha, tá? Então vamos fazer para a linha, que é mais difícil que os planos. Fazer então primeiro para a linha. Qual era a expressão para calcular? Detalhe, vamos ler de novo. Seja nos planos x igual a 5 e y igual a 2. Então eu tenho um plano aqui, está só um pedacinho dele desenhado, mas é um plano infinito. Ele está cortando x igual a 5, ó, mas ele está em toda a região aqui, tá? E um outro plano y igual a 2, ele está cortando y igual a 2, mas ele é todo esse plano xz aí, ó, tá? Só que está passando em y igual a 2. Estão carregados com densidade superficial de carga do plano 1, menos 12 nanocoulomb por metro quadrado. E densidade superficial de carga do plano 2, 5 nanocoulomb por metro quadrado, respectivamente. Aí nós temos uma linha localizada em x igual a 0, z igual a 5. Tá? Então essa linha ela assume todos os valores de qual variável? Y. Tá? Então a linha assume todos os valores de y. E ela está carregada com 10 nanocoulomb por metro. Eu quero calcular o campo elétrico no ponto 2, 5 e 4 devido a esses três elementos aí. Tá? Os dois planos e a linha. Então, vou começar pela linha. Qual era a equação para calcular, por uma linha infinita que nós deduzimos, para calcular o campo elétrico? Nós tínhamos que E da linha era o que mesmo? Densidade da linha, ρL, sobre 2π ε0 vezes ρ no sentido do arro. Beleza. Por que apareceu o ρ aqui nessa expressão e por que apareceu a ρ? Porque no exemplo que nós fizemos, onde é que a linha estava? A linha estava aqui no eixo Z, né? Agora a nossa linha não está mais no eixo Z. A nossa linha está sobre perpendicular, não, paralela ao eixo Y. Né? Então, na verdade, a gente tem que descobrir quanto que vale esse ρ e quanto que vale esse Aρρ, pessoal.
Temos que descobrir isso. A expressão que foi deduzida usava ρ e arro, mas no nosso caso aqui não é ρ e arro. É distância e vetor unitário da distância. Tá? Como que a gente faz isso? Como que eu encontro o vetor distância? Ponto final menos ponto inicial. Tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de raio vetor, ou melhor, raio, que aponta da linha para o ponto, como sendo o raio vetor do ponto, que é o ponto final, menos o raio vetor da linha, que é o ponto inicial. Qual é o raio vetor do ponto? 2, 5 e 4. Menos... Qual é o raio vetor da linha? Qual é a coordenada x dessa linha? 0. Qual é a coordenada y dessa linha? Qualquer y. Qual é a coordenada z dessa linha? 5. Qual y vocês acham que é o y mais perto do ponto P? O próprio y do ponto P, ó. Eu tenho que achar, na verdade, essa linha, ó, ela se estende aqui, ó, até o infinito. Eu tenho que achar a distância. O que era esse ρ aqui? Era a distância perpendicular da linha até o ponto. Distância perpendicular da linha até o ponto. Era do eixo Z, ponto, naquele nosso desenho. Era perpendicular, tá? Então, se eu prolongar essa linha, ó, eu tenho que achar a distância perpendicular. A distância perpendicular acontece na menor distância. E a menor distância acontece quando essas duas coordenadas aqui são iguais, ó. Então, basta eu jogar 5 aqui no y, já que essa linha pode assumir o valor 5, não pode? Pode. Então, eu vou colocar 5 aqui no y. Logo, esse raio vetor vai dar o quê? RLP vai ser 2 menos 0, 2. 5 menos 5, 0. 4 menos 5, menos 1. Esse é o vetor que aponta da linha para o ponto. Ponto inicial, ponto final. É o vetor que aponta da linha para o ponto. Tá? Descobri, então, o raio vetor. Vou calcular o módulo do raio vetor agora. Tem a flechinha em cima. Quanto que é o módulo desse raio vetor? Ou alguém me empresta a calculadora ou alguém calcule. Tem calculador para me emprestar aí? Esqueceu? Também esqueci a minha. Ah, eu não sei mexer daí. Eu vou desconfigurar ela então. Tá? E vocês vão fazendo aí também, né? Porque vocês viram que na aula passada eu cometi alguns equívocos. Vamos botar aqui científico, 6, RPN. Ok. Vamos lá então. Vamos entrar com esse vetor aí. 2, espaço 0, espaço 1. Ângulo gradiano, grade não. Degrees, coordenadas retangulares. 2, 0 e menos 1. Tá? Beleza. Módulo desse cara aí. Tem aqui na HP, na parte de matrizes, eu tenho Operations, ABS. Vai ficar 2 ao quadrado, 4 mais 1 ao quadrado, 5, raiz de 5, que vai dar 2,2361. 2,2361. Pessoal, essa distância aqui, ó, é a distância da linha ao ponto. Ou seja, isso aqui, ó, é o ρ.
dessa equação. Tá? Isso é o ρ da equação. Vou deixar anotado aqui do lado. E agora eu tenho que calcular o vetor unitário. O A, linha ao ponto. O que vai ser? Vai ser o R, linha ao ponto, sobre o seu módulo. Vai ser igual ao quê? Basta fazer essa divisão aqui agora. Ó. Vamos dar um modo aqui. Não é científico, é modo de engenharia. 0,894 vírgula 0 e menos 0,447. Esse, então, é o vetor unitário que nós estamos procurando. Ou seja, aquele arroz lá que nós estamos procurando. Logo, pessoal, o campo elétrico, devido à linha, vai ser igual ao quê? Densidade linear da linha. 10 nanocoulomb. 10 vezes 10 na menos 9. Sobre 4π, 2πε0. 2π vezes 8,854 vezes 10 na menos 12. Vezes o seu vetor unitário, que é esse aqui, o ALP. Sobre o RLP ao quadrado. Perdão. Sem ser ao quadrado. Sim. Campo elétrico da linha vai ser igual a vamos ver. Vetor unitário dividido pela distância. Unitário dividido pela distância, que eu consegui a façanha de apagada aqui. 2,2361 dividido vezes ρL, 10 no expoente menos 9. Dividido por 2, dividido por π, dividido por ε0, deu 71,901. 71,901. Diga. Se a linha tem uma densidade de carga linear, não sabe o comprimento dela e aí a densidade é dada com 10 nanocoulomb. Pegando um pedaço dela. Tu pega um pedaço dela, vê quanto que tem de carga, pela distância padrão, e descobre a densidade de carga. Experimentalmente falando? Não, eu digo, por exemplo, se pegar um pedaço de metro é um valor, se pegar um pedaço de meio metro é outro. A carga é outra, mas a densidade não. A densidade é a mesma. É a mesma coisa. Tá? Tu tem um volume, eu tenho outro volume. Nós temos a mesma densidade de massa. Tu vai ter um peso, eu vou ter outro peso. Tá? Então, 71, 0 e menos 35,950. Não está com todas as casas, infelizmente. Porque eu me perdi.
950. Unidade, pessoal. Volt por metro. Aqui uma informação importante, ó. Prestem atenção. Eu cobro unidade na prova. Tá? Eu cobro unidade na prova. Atenção aqui, ó. Conta essa historinha todo semestre. Tá? Se vocês, pessoal, acertarem a resposta e errarem a unidade, tá errado. Tem que acertar a unidade. E se vocês errarem a resposta e acertarem a unidade, tá errado. Tá? Tem que acertar a resposta e a unidade. Ok? Bom, vamos para os planos agora, que a gente está passando já do nosso horário, já passamos, né? Vamos para os planos, então. Vou apagar isso aqui. Vamos para o plano 1. Qual é a equação do campo elétrico para o plano? É densidade superficial sobre 2ε0, né? E aponta no sentido do vetor normal a esse plano que aponta para o ponto de interesse. Então vamos olhar aqui o plano 1. Eu já vou substituir aqui, ó. Quanto que é o ρ do plano 1? Menos 12 nanocoulomb por metro quadrado. Tá? Então vamos lá. Menos 12 vezes 10 na menos 9. Sobre 2ε0. 8,854 vezes 10 na menos 12. No sentido do vetor unitário normal, qual seria o procedimento correto de ser feito? Eu vou pular aqui uma etapa. Tá? Qual seria o procedimento correto? Nós estamos trabalhando com o plano 1 que está aqui. Para eu achar o vetor unitário que aponta do plano em direção ao ponto, o que a gente tem que fazer? Primeiro, acha o vetor distância do plano ao ponto, como nós fizemos para a linha. Como que eu encontro o vetor distância do plano ao ponto? Coordenada do ponto menos coordenada do plano. Tá? Depois, divide pela distância, acha o vetor unitário, bem como nós fizemos aqui, ó. Vetor distância dividido pelo módulo do vetor distância. Ok? Nesse caso aqui, pessoal, vamos pular uma etapa. O plano está aqui na frente, ó. Tá? Ocupa toda a parte que eu estou representando aqui com a mão. E o ponto está um pouco mais lá para trás. O plano está em 5 e o ponto está lá em 2 do x. Para onde que vocês acham que aponta o vetor normal ao plano? Aponta em direção ao ponto, ó. Aponta para lá. Que vetor é esse unitário? Que vetor unitário aponta entrando aqui no quadro? Hã? X não é vetor. Menos a x. O AX cresce aqui, ó. X, a Y e a Z. Eu estou aqui na frente e estou indo lá para o fundo. Eu estou no sentido de menos AX. Tá? Então, o vetor normal aqui, ó, é menos AX. Nesse plano é visual. Agora, se o plano tivesse todo maluco aqui, ó, digamos, ó, todo ele atravessado, eu teria que achar o vetor distância do ponto ao plano, calcular o vetor unitário na sequência. Tá? Nesse caso aqui é direto. É só imaginar esse plano aqui na frente, ó. O vetor unitário, perpendicular ao plano, aponta em direção ao ponto, aponta para menos AX. Tá? Isso aqui vai dar quanto, então?
12 menos 12 no expoente 12 menos. Não é 12 menos. 9 menos. Dividido por 2. Dividido por epsilon zero. No sentido de menos ax. Então, no sentido de menos ax é menos 1 do x, 0 do y e 0 do z. Esse cara aqui tem carga negativa, ó. Então o campo elétrico vem em direção a ele, tá? O campo elétrico está no sentido de ax. A resposta vai ser 677,660. Deixa eu ver se tem alguma potência de 10. Não. Volt. AX. Volt por metro. Foi? Não, metro quadrado é densidade. Tá? Volt por metro. Campo elétrico é a mesma unidade para qualquer campo elétrico, seja ponto, linha, plano ou volume. Tá? E agora vamos para o plano 2, então. Plano 2. Então, campo elétrico devido ao plano 2. Já vou substituindo as coisas aqui, ó. ρS2, 5 nanocoulomb. 5 vezes 10 na menos 9. Sobre 2 vezes 8,854 vezes 10 na menos 12. Tá? Vezes, vamos lá. Pessoal, esse plano aqui, ó, ele está cortando y igual a 2. E o ponto está em y igual a 5. O plano está aqui, ó. E o ponto está aqui, ó. O vetor unitário normal a esse plano que aponta em direção ao ponto P, aponta para onde? Aponta para cá, ó. Para a direita. No sentido de mais a y. Ok? Então, aponta para mais a y. Vamos ver quanto que vai dar o ES2 aí. Cinco no expoente menos 9. Dividido por 2. Dividido por epsilon zero. No sentido de mais a y. Então, 0, 1 e 0. Vai dar 0, 282 e 0. Então, vai ficar 282,358. 282,358 no sentido de AY volt por metro. E agora, nós calculamos o E total fazendo o somatório dos três E's. Então, pique, pique, pique. Soma, soma. 749,560. Ponto e vírgula. 282,358. E menos 35,950. Tudo isso aqui. Volt por metro. E aqui está a resposta final. Pessoal, essa lista de exercícios referente a campos eletrostáticos já está disponível.
Tá? Não deixem de solucioná-la e, tendo dúvidas, me procurar. Ok? Obrigado pela atenção e desculpe por ter passado da hora.